Bom, pessoal, agora que você já entendeu que o CSS basicamente é composto de seletor, propriedade e valor, falei 10 vezes, vou falar mais uma, seletor, propriedade e valor, a gente vai falar do primeiro elemento, que são os seletores. A gente tem dentro do CSS alguns tipos de seletores, tá? Eu vou listar 3 aqui para vocês que eu considero os mais importantes. O primeiro é o seletor através de tags, né? Se a gente pegar aqui os nossos 3 exemplos, exemplo 1, exemplo... Siri. Exemplo 1, exemplo 2 e exemplo 3, como a gente está trabalhando, né? Eu vou usar o 2, que ele é o mais fácil da gente entender, porque está no mesmo arquivo, fica mais fácil de você visualizar aí. A gente tem um seletor, vou pegar aqui, a gente tem um seletor do tipo tag, né? Porque a gente está trabalhando com a tag H1. Então a gente está formatando aqui a tag H1. Vamos brincar um pouquinho para você começar a se acostumar. Vamos colocar aqui dentro do que a gente já tem na tela, tá? A gente tem a tag body, certo? O H1 está dentro do body. Vamos formatar o body? Então, body é um seletor de tag. Eu vou colocar que o background color, ou seja, a cor de fundo, é salmão. Vou salvar. Opa, eu estou brincando com o exemplo 2. Está aqui, ó. Tag body foi selecionada e foi pintada de salmão. Então, eu usei aqui o seletor de tags, trabalhando com a seleção a partir de tags. Vamos brincar um pouquinho mais com tags? Vamos colocar aqui, embaixo do nosso exemplo, vamos colocar aqui um form. Vocês já aprenderam a fazer form, certo? Aí a gente vai colocar aqui uma label chamada nome e a gente vai colocar um input text para receber o nome. Vou colocar um name de nome. E vamos colocar uma segunda chamada e-mail. Vamos ao type e-mail. E vamos colocar aqui uma terceira do tipo password para senha. Então a gente vai receber nome, e-mail e senha. E-mail, nome, e-mail e senha. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou ali o nosso exemplo. Vamos ver o que dá para a gente brincar aqui com o CSS. Então, nome, e-mail e senha. Bom, primeira coisa, tá tudo na mesma linha, né? E aí, a gente aprendeu lá em HTML que a gente pode quebrar a linha com o BR. Mas aqui, como a gente já está brincando um pouquinho com o CSS, vamos ver se a gente consegue fazer um pouquinho diferente. Olha que legal. Nome, e-mail e senha. Por que ele quebrou em linhas? Porque eu peguei a tag input, eu estou fazendo o seletor do tipo tag, e apliquei nela um display do tipo block. E o display block, ele transforma cada um desses elementos em um bloco, né? Ele transforma em um bloco e os blocos ficam um abaixo do outro.
Tá? Tem vários tipos de display, depois eu vou passar para vocês a documentação, onde você deve consultar. Tem vários tipos, mas o display é uma opção. Mas o importante aqui é que eu estou mostrando para vocês os seletores, tá? São seletores do tipo tag. Vamos brincar um pouquinho mais com seletores do tipo tag. Então eu tenho aqui as labels, né? Eu tenho a tag label. Então eu vou pegar aqui e vou definir que na tag label, né, que é o título do meu campo, eu quero que a fonte seja negrito, font weight bold, e que eu quero que todo o texto fique em letras maiúsculas, uppercase. Então vou fazer uma transformação de texto aqui. Olha lá que legal. Mas está meio coladinho, né? Nome, e-mail. Ah, aqui a gente escreveu o nome de novo. Vamos acertar lá. Vamos acertar esta label. Vamos chamar ela de senha. E vamos dizer que embaixo de cada input, né, desse para esse, eu quero uma margem. Então vamos colocar aqui uma margem bottom embaixo de 20 pixels. Vamos dar uma olhadinha lá como é que ficou. Legal, agora a gente já está começando. Nome, e-mail, senha. Mas para a gente não perder o foco, a gente está falando de seletores, certo? Esse é o objetivo dessa aula. Dentro de seletores eu tenho um tipo, que são tags. Eu tenho um segundo tipo de seletores, que são as classes. Como é que eu trabalho com classes? Vamos voltar para o CSS. Dentro de um arquivo CSS, em algumas situações, eu não quero formatar todas as tags da mesma forma. Então, por exemplo, eu tenho aqui o input, que eu estou colocando que ele é display block e margem bottom de 20, certo? Porém, vamos imaginar que aqui no password, na senha, eu quero ter uma borda diferente, eu quero que a borda do campo senha seja pontilhada. Então, se eu vier aqui, por exemplo, input, eu vou colocar aqui border, dashed, 2 pixels, na verdade dashed é tracejada, 2 pixels, poderia usar dotted também para fazer bolinhas, 2 pixels, e eu quero que ela seja preta, que é o 000. Vamos ver como é que ficou lá no navegador. Legal, ela está aqui, dashed, 1 pixel. Mas vamos imaginar que eu quero esse estilo aqui, essa borda, só para o input de senha. Eu não quero que seja para todos os inputs. Ou melhor, vamos imaginar que eu quero para e-mail e senha. Tá? Eu não quero para nome. Eu quero que nome mantenha o padrão. Porque e-mail e senha é dado de login. Então eu quero que seja diferente. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar dentro dos inputs de e-mail e senha e eu vou utilizar o parâmetro class. E aqui eu vou usar um nome para essa class, que nesse caso aqui pode ser tracejado. Você pode colocar um nome que você quiser, tem que ser um nome que faça sentido dentro do seu código. Então, tracejado. Essa vai ser a class que eu vou usar nesses inputs. E quando você vier aqui no CSS, como é que você vai se referenciar a uma class? Ponto, tracejado, abro e fecho. Eu vou copiar o que para cá, para tracejado? Só aquilo que é diferente. Então, aquilo que eu quero que as classes, que os elementos com a classe tracejado tenham de característica, tenham de propriedade e de valor. Então, está aqui, ó, tracejado. Quando eu estiver
em um elemento com a classe tracejado, eu quero que tenha border dashed de 2 pixels e utilizando o preto. Vamos ver o que vai acontecer lá no nosso navegador? Vou atualizar. Olha aqui, para o campo nome, eu não tenho o tracejado para o input nome. Por quê? Porque ele não está usando a class que a gente definiu, a class tracejado. Nesses dois campos, eu estou utilizando uma class chamada tracejado. Então, por isso, ele tem essa característica. Se eu vier aqui, por exemplo, no input e colocar que o background color, ou seja, a cor de fundo de todos os inputs deve ser verde, o que vai acontecer? Eu vou ter todos os inputs com cor verde, certo? Mas e se eu vier aqui no tracejado e dizer que quem tem a classe tracejado deve usar esse blue aqui, ó, steel blue. O que vai acontecer? Olha lá. Ele utilizou o que estava no seletor de tag, mas como aqui eu tenho uma class específica, este cara aqui vai utilizar o background herdado da classe. Então aqui a gente foi para o nosso segundo tipo de seletor, que é o seletor de classes. Então, só revisando. Primeiro a gente trabalhou com o seletor de tag, né? A gente aplica o estilo dentro de uma tag, dentro de um H1, dentro de um input, de um button. O segundo dentro de uma class. E qual é o terceiro? Né? O terceiro são os IDs, que eu recomendo que você utilize bem pouco, apenas em situações esporádicas. O ID ele vai ter a função muito similar ao inline, porque você vai especificar o estilo para um único elemento na tela. É muito importante você ter na sua cabeça que ID é único. Você não deve ter dois elementos no mesmo HTML com o mesmo ID. Vou até olhar para você aqui. Você não deve ter dois elementos com o mesmo ID no mesmo HTML. ID é algo único. Principalmente porque a gente vai usar muitos IDs quando a gente for trabalhar com JavaScript. Você também pode usar no CSS, mas a gente vai usar bastante no JavaScript. Então, vamos criar uma situação aqui que eu queira usar o ID, tá? Eu não recomendo muito usar o ID, mas existem situações que você pode querer usar. Por quê? Vamos imaginar que eu tenho aqui a class tracejado, que ela me traz um tracejado, ela me traz um fundo azul, mas eu quero que no campo de e-mail, especificamente, ele seja mais alto, porque para digitar e-mail é mais fácil que seja mais alto. Então eu vou colocar aqui um ID, você pode colocar o ID que você quiser, eu vou chamar esse input de campo e-mail, e lá no CSS eu vou me referenciar a um ID usando o jogo da velha, campo e-mail. E eu vou dizer que no campo e-mail a altura é de 45 pixels. O height é de 45 pixels. Vamos ver o que vai acontecer. Apenas o meu input do e-mail ficou mais alto. Então, aqui eu tenho características de CSS que são herdadas da tag. Eu tenho coisas que são herdadas do seletor de tag, elementos do seletor de tag, que é o display block. Eu tenho da class,
que é o background azul e o tracejado, e eu tenho a altura que veio do ID. Então, são essas as 3 formas que eu utilizo para selecionar elementos no CSS. Você tem formas de fazer seleção composta, você tem formas de cascatear a seleção, mas eu não vou entrar nisso agora, porque a ideia é que você aprenda o básico, o beabá do CSS. Com esses 3 seletores, você consegue construir CSS para qualquer site, para qualquer tipo de projeto, você consegue com esses 3 tipos de seletores, que são tags, classes e IDs. São os 3 tipos de seletor que você precisa para construir CSS para qualquer tipo de site. Vamos para a próxima aula.